Graça e paz, queridos. Você recebe a graça e a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Então teremos um tempo para meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. Agora há pouco, antes de entrarmos para o culto, eu estava conversando com os irmãos da música ali fora. E estávamos conversando sobre o clima, sobre inverno, sobre verão. Está escrito que quem mantém o mundo funcionando é a palavra de Deus. Aquilo que Deus disse na criação do mundo, e disse Deus, haja luz, e a luz continua havendo. Está escrito que vai ter inverno, está escrito que vai ter verão, está escrito que vai ter a chuva, porque a palavra de Deus é que mantém essas coisas. E a palavra de Deus, nós temos aprendido que a palavra de Deus ela é eficaz, temos aprendido que a palavra de Deus ela é transformadora. Se existe algo poderoso, é a palavra de Deus. Se existe algo capaz de transformar a realidade de um país, de uma nação, ou de um bairro, ou de um local, é a palavra de Deus. Já vi inúmeros testemunhos de pessoas que trabalharam com Cracolândia e lugares de tráfico, e eles levaram a palavra de Deus e começaram a declarar a palavra de Deus, e começaram a pregar a palavra de Deus, e começaram a cumprir a palavra de Deus, que é orar pelas pessoas, e aquele lugar foi liberto, e aquele lugar foi transformado. A palavra de Deus, você está aqui hoje, você é crente em Jesus, amém, aleluia, é porque a palavra de Deus um dia entrou e transformou a sua vida. A minha vida também foi impactada, a minha vida foi transformada através da palavra de Deus. Em João, capítulo 1 está escrito, e no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Do que esse texto está falando? Está falando de Gênesis, e disse Deus, haja luz. O texto em João 1 vai dizer que nada do que foi feito sem ele se fez. O verbo, o Logos, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus quando nasceu recebeu o nome de Jesus, que quer dizer, Yeshua, que quer dizer que em Deus a salvação. Então lá no Gênesis Deus disse, haja luz e houve luz. E hoje nós como os filhos, nós temos a mesma capacidade de Deus, porque a palavra de Deus na boca dos filhos de Deus é a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem a mesma autoridade. Tem um texto de Isaías muito bacana que diz assim, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá aquilo que me apraz, vai cumprir a minha vontade. Quando nós declaramos a palavra de Deus, essa palavra é poderosa, ela cumpre a vontade de Deus. Aleluia. Eu fiz uma brincadeira em casa, peguei lá no Google e digitei assim, palavras de ânimo. Às vezes você não tem uma Bíblia com cadeia temática de um assunto, né? Então eu digitei lá, falei, vou fazer uma brincadeira comigo mesmo aqui. Gente, você pegue a palavra de Deus e comece a declarar. Imagine aquele dia que você não está bem, imagine que uma notícia ruim, uma situação ruim. Pegue aqueles versículos e comece a declarar, mas em voz audível. E se for possível, declare até alto, para que você ouça. Olha, vai escutando esses versículos e vá pensando comigo, ó. Quando clamei, tu me respondeste e deste-me força e coragem. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é meu refúgio forte, de quem temerei? Aleluia. O Senhor diz para você, porque sou eu que conheço os seus planos, que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Aleluia. Por isso não desanimamos, disse o apóstolo Paulo. Embora o homem exterior esteja desgastando-se, o interior está sendo renovado dia a dia. Porque eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. E um capítulo predileto meu, eu amo, eu declarar esse capítulo aqui, Isaías 41:10. Deus diz para você, por isso não temas, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, e eu te fortalecerei, e eu ajudarei, e eu segurarei com a minha mão forte, com a minha destra vitoriosa.
Todos os que te odeiam certamente serão humilhados e serão constrangidos. Aqueles que se opõem a vocês não vencerão, não prevalecerão contra vocês. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. E os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Amém? Aleluia. Queridos, sejamos práticos na palavra de Deus. A palavra de Deus está à nossa disposição. Nem sempre foi assim na história da igreja, nem sempre foi assim na história da humanidade. Hoje há lugares na terra que as pessoas não podem abrir a Bíblia e declarar. Para se reunir tem que se esconder. Há países que se você for pego com a Bíblia, você está condenado à morte. E nós temos tanta liberdade, o que nós fazemos com a nossa liberdade em usar a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, e eu não tenho dúvida alguma. Transforma o ambiente, transforma a sua vida, porque esta palavra tem o poder daquele que a declarou, daquele que a disse. Deus é o avalista dessa palavra. Amém? Você recebe isso que eu estou falando? Glória a Deus. Querido, no livro de Hebreus 11, quando fala sobre fé, diz que o que é visto foi criado por aquilo que não é visto. Que o invisível é que criou o que é visível. Fala que a declaração da palavra é que cria as coisas. É interessante, eu estava vendo uma pregação do pastor Pio, ele fala assim: você nunca vai achar na Bíblia que Jesus disse que ele necessitou de alguma coisa. Se alguma coisa parecia necessidade, Jesus declarava. E isso porque se ele dissesse que ele precisava de algo, ele estava criando uma necessidade. Mas nós podemos pegar essa mesma palavra, porque a vida de Deus, o zoe de Deus está em nós, e nós cremos que pela obra de Cristo nós somos igual a Ele, aleluia, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que nós não perecemos, mas tenha vida eterna. Só que apenas não perecer, essa tradução é pouca. Deus não quer apenas que você não pereça, Ele quer aquela vida vitoriosa, aquela vida com paz, aquela vida que não se abala diante de qualquer problema. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria pedir um texto, por gentileza, Mateus 17. Glória a Deus, está ali o texto. Deixa eu me achar aqui no meu celular aqui, aleluia. Então vamos ler lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Próximo, por gentileza. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quisermos, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Eis meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Tá bom até aí. Tem uma outra versão que diz: Eis aí o meu filho amado, a ele ouvi. Então, queridos, o título dessa mensagem é: A ele ouvi. Achei até um pouco engraçado esse texto, porque estava ali então Pedro, Tiago e João, e aparece Elias e Moisés, e Pedro diz: é bom estar aqui, vou fazer 3 tendas. E então Pedro, é cheio de atitude Pedro, Tem um episódio que ele andou sobre as águas. Primeiro ele achou que Jesus era um fantasma, depois ele saiu andando sobre as águas, depois afundou. Pedro era uma pessoa assim que agia, não pensava muito, agia. E aqui ele já foi falando, que bom que eu estou aqui. E ele quis ser útil, ser prestativo, e quis dar uma honra igual a Jesus e a Elias e a Moisés. E aí então a glória de Deus aparece, e Deus fala: eis aí meu filho amado, a ele ouvi. E só estavam os 3 ali para ouvir isso. E eu fico pensando se Deus Pai não falou apenas para Pedro, Isso é uma conjectura minha,
Pedro, não vá ouvir a lei. Eis aí meu filho amado. A ele ouvi. Escute a graça. Não vá ouvir a lei. Né? Não ouça a lei de forma alguma. Ouça o que a graça está dizendo. Né? Então aí Pedro, né, houve essa advertência de Deus. E nós temos essa visão, essa cosmovisão, né? É uma igreja que nós pregamos sobre a graça. E aqui o texto está dizendo, né? Ouçam a Jesus, ouçam a graça. Não ouçam mais a lei. A lei já passou. Não precisa pôr o texto lá, mas o texto em Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. E quem disse isso foi o próprio Jesus. A lei e os profetas, elas duraram até João. Um outro texto também lá em Mateus 5,17, e Jesus diz: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, mas vim cumprir. Então aparentemente, você olhando esse texto, parece que há uma contradição, mas não há. O único homem que foi capaz de cumprir a lei foi Jesus Cristo. Todos os milênios antes de Cristo, ninguém conseguiu cumprir a lei. Apenas Jesus veio e cumpriu a lei. Então por isso que Jesus disse que não veio revogar a lei. Ele veio cumprir plenamente a lei. Cabalmente ele cumpriu toda a lei. E assim ele anulou a lei. E assim ele pega e anulou a lei. Mas as pessoas, né, às vezes nos perguntam: por que vocês não... Como assim então nós não acreditamos na lei? O Velho Testamento, a lei, ela é muito útil se você for estudá-lo. Temos muito que aprender com a lei, mas não cumprir a lei, não seguir a lei, porque quem cumpriu a lei foi Jesus Cristo. E eu queria pedir um texto para a gente ter uma ideia lá, o Deuteronômio 28:15, que nós tenhamos um pouco de noção. O que significa a lei? Por que é que nós falamos que não se deve cumprir a lei? Em nada. Olha lá. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes ordeno, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. O texto está dizendo o quê? Que você tem que cumprir tudo. Mas ninguém cumpriu tudo. Ninguém. A prova que o judeu não conseguia cumprir a lei é que todo ano ele tinha que ir lá e levar um sacrifício, um cordeiro, para pagar os seus pecados. Esse texto aí, Deuteronômio 28, eu acho que é um dos textos mais terríveis na Bíblia. O início dele é muito bonito. Provavelmente você já conhece essa música. É uma música, você já cantou essa música. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus, né? Com certeza já cantamos essa música com lágrimas nos olhos, né? Mas a segunda parte é terrível. Aí é o meio do capítulo. Mas se você não cumprir tudo, já imaginou? Pensa comigo, você está no trânsito, né? E ali está o pisca ligado, o carro da direita que entrar para a esquerda está com o pisca ligado, e você não deixa ele entrar. Você não cumpriu a lei. Você não amou o próximo como a ti mesmo. E aí? Já é amaldiçoado em toda a lei. Então cumprir a lei não era algo fácil. Por isso que nós temos a aversão da lei. Nós cremos na obra plena, completa de Jesus. Deixa eu ler aqui uns versículos para vocês entenderem quais eram as maldições que caíam sobre uma pessoa se ela não seguisse a lei. O Senhor te ferirá com tísica e febre e inflamação, e com calor ardente, com secura, com crestamento e com ferrugem. O Senhor fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho você sairá, e por 7 fugirá deles. O Senhor te ferirá com úlcera do Egito, com tumores, com sarna, com prunido, que não possas curar. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação de espírito, e aí vai. Desposará uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificará uma casa, porém não morará nela. E aí vai. Quem é que quer seguir a lei, meus irmãos? Por isso que nós temos a mensagem da graça. Amém? Por isso aqui então, esse texto aqui que aparece Jesus, que está Jesus e aparece Moisés e Elias. Deus fala: eis aí meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi.
Não queira de forma alguma seguir a lei, mas ouça o que a graça te diz. Ouça que o Espírito Santo coloca no seu coração. Amém? Aqui nesse texto, então, nós temos a graça. O que a graça fala para nós? Texto muito conhecido, né? Efésios 4, 6 a 8 diz assim: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Cristo vem e nos resgata da maldição da lei. E hoje nós temos uma vida plena. E o que nós precisamos é experimentar Jesus Cristo, experimentar a palavra de Deus. Quero dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, quando começou essa epidemia do Covid, houve notícias na TV que dizia sobre a pandemia, que o vírus transmitia, e as pessoas ouviram isso. E as pessoas receberam isso, e as pessoas creram que é verdade. E isso levou as pessoas ao quê? A uma ação. Qual foi a ação? Correram para os supermercados. Quem está lembrado disso no início? E nós vimos aqueles carrinhos cheios e cheios, e com pilhas e pilhas de papel higiênico em cima, né? Um dia nós vamos descobrir por que alguns levaram tanto papel higiênico para casa, né? Mas enfim, mas eles receberam a palavra, eles ouviram, eles creram que é verdade, e em cima disso eles agiram, né? E nós fazemos isso. Um outro exemplo muito comum é você vai no médico, sei lá, você está com uma inflamação, o médico te receita um anti-inflamatório. Então o médico diz que você está com uma inflamação, você não questiona ele. Você recebe aquela palavra e crê que é verdade, e você vai agir em cima daquela palavra. Qual que é a ação? Você vai na farmácia, compra o anti-inflamatório e vai tomar ali de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, conforme o médico te receitou. Então, você ouve a palavra, você crê naquela palavra, você recebe a palavra e você pratica aquela palavra. Então nós, queridos, nós temos que fazer isso com a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e agir de acordo com ela, que é a prática da palavra. É bem simples isso, né? Momento de libertação, momento de dízimos, né? Por exemplo, lá, Isaías 53, pelas suas feridas fomos sarados. Eu ouço essa palavra, e eu creio que ela é verdade, e eu recebo ela no meu coração. E o que eu vou fazer? Eu vou agir de acordo com aquela palavra. Ah, eu iria sair, mas eu estou indisposto. Não, eu creio nessa palavra. O que eu vou fazer? Eu vou me arrumar e vou sair. Se eu ia para a igreja, se eu ia trabalhar, porque você tem que agir de acordo com aquilo, com a palavra de Deus. E eu mostrei um exemplo negativo. Você percebe que com algumas coisas negativas, ruins, a gente crê que é verdade, não questiona e vai lá e pratica. Mas a palavra de Deus, como eu falei no início, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é verdadeira, a gente fica titubeando, a gente fica, né? Não fica crendo, não aceita da mesma forma, né? A palavra lambano é receber, é pegar. Uma palavra no grego quer dizer pegar com vontade. Eu creio, é verdade. Pense comigo que você tem uma situação, você tem um problema. Se você ficar olhando para o problema e pensar no problema, o problema não vai se resolver. Ah, eu estou com esse problema, e você fica aí, né? E aquele pensamento da looping na sua mente. Se você ficar com o problema, nada vai mudar. O que pode acontecer é ele aumentar, você ficar nervoso e vir o medo, de tanto você pensar no problema. A solução é pensar na palavra de Deus e declarar essa palavra, como eu fiz aqui no começo, com uma voz audível, porque isso vai mover você. Você está praticando a palavra quando você declara, você já está começando a praticar a palavra. Porque a palavra de Deus é essa arma poderosa, mas não basta você vir aqui no culto, você ouvir a palavra, você receber a palavra, mas você não praticar. Né? Deixa eu pegar aqui um texto aqui, que eu separei aqui. Por gentileza, o texto de Tiago 1, 23. Olha o que a própria Bíblia diz a respeito disso que nós estamos falando. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho
E depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Ou seja, você está no culto, a palavra de Deus é boa, é verdade, é verdade. Mas aí você sai e você esquece. Você não reflete mais sobre aquilo, você não pensa mais sobre aquilo. E o texto diz que nós temos que ser praticante da palavra de Deus. Porque é na prática que se manifesta o milagre. Amém? Isso é um exercício que tem que ser praticado todo dia. Todo dia. É como você fazer academia, se você já fez alguma vez, ou caminhada. Aos primeiros dias você está cansado, mas um mês depois você já está com fôlego, você já está com resistência, você já está com pique. Então, a gente tem que pegar a palavra de Deus e usar. Foi para isso que Deus deu a palavra, para o nosso benefício, para que nós pratiquemos a palavra de Deus, para que nós manifestemos ela, para que nós declaremos a palavra de Deus. Em nome de Jesus, a palavra de Deus tem que ser declarada. Amém? Glória a Deus. Eu queria, nesse momento, que você feche os seus olhos, e eu quero orar por você. Você que nos assiste pela internet, você que está em casa, eu quero pedir que você feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração, os irmãos do louvor já estão subindo aqui, e eu quero orar por você. Amém? Então vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar estas pessoas diante do Senhor, e eu quero colocar o que eu estou falando, eu estou pregando a Tua palavra. A Tua palavra diz que em todas estas coisas, em todos os nossos dilemas, nós somos mais que vencedores. A obra de Cristo, ela é perfeita. Nada nós podemos fazer para acrescentar a obra de Cristo. Mas eu quero declarar sobre cada irmão aqui, em nome de Jesus, que ele é bendito, que ele é abençoado. Eu quero declarar que aquele que está sem paz, ele vai ter um domingo em paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem dificuldade de ler a Bíblia, eu quero declarar agora, em nome de Jesus. O Teu Espírito Santo vai conduzir ele à leitura da Bíblia, em nome de Jesus. Eu quero dizer àquele que está triste, eu quero dizer que o Senhor te diz, não temas. Eu quero dizer que o Senhor não te deu um espírito de covardia, mas o Senhor te deu um espírito de ousadia, em nome de Jesus. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo te amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria que você agora aplaudisse Jesus, a palavra, o Logos, a palavra revelada. Aleluia. É Ele e mais ninguém, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Aleluia, aleluia. Obrigado, queridos. Quero convidar vocês a ficar em pé e a louvar ao Senhor. Obrigado, queridos, que essa palavra, ela cresça, que essa palavra multiplique no seu coração e que você pratique esta semana. Declare a palavra de Deus e eu sei, você vai ser transformado. Amém? Fiquem em paz, queridos. Canção pro mundo ouvir, um só nome a declarar. Em uma voz cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Uma canção que vem do céu, um só nome exaltar. Como anjos cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Para que o mundo ouça, cantamos Teu nome. Para que o mundo veja, erguemos Teu nome. Bradamos Jesus, pro mundo Te conhecer. Uma canção pro mundo ouvir, um só nome a declarar. Em uma voz cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Uma canção que vem do céu,
seu nome exaltar. Com anjos cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Pra que o mundo ouça, cantamos teu nome. Pra que o mundo veja, erguemos teu nome. Bradamos Jesus, pro mundo te conhecer. Pra que o mundo ouça, cantamos teu nome. Pra que o mundo veja, erguemos teu nome. Bradamos Jesus, pro mundo te conhecer. Digno, glorioso, tu és santo, glorioso, nada tenho além de ti, amado Jesus. Tu és digno, poderoso, tu és santo, glorioso, nada tenho além de ti, amado Jesus. Tu és digno, poderoso, tu és santo, glorioso, nada tenho além de ti, amado Jesus. Tu és digno, poderoso, tu és santo, glorioso, nada tenho além de ti, amado Jesus. Pra que o mundo ouça, cantamos teu nome. Pra que o mundo veja, erguemos teu nome. Bradamos Jesus, pro mundo te conhecer.